A receita fiscal caiu 3,5%, são os dados mais recentes acabados de divulgar. O boletim de execução orçamental acabou de ser divulgado e vem assim confirmar os receios do Ministro das Finanças, que admitiu que podem existir derrapagens na execução orçamental. Admitiu esta possibilidade ontem. Ora, é importante perceber se perante esta derrapagem nos dados da execução orçamental o Governo vai ou não avançar com mais medidas de austeridade. Foi com surpresa que os portugueses ouviram o Ministro das Finanças admitir que pode haver uma derrapagem nas contas. Uma confissão de Vítor Gaspar no final do Eurogrupo no Luxemburgo. Estes dados disponíveis traduzem um aumento significativo nos riscos e incertezas que estão associadas às perspectivas orçamentais. Quando em Lisboa a mensagem deixada pelo Ministro era de tranquilidade quanto aos resultados e confiança no sucesso da execução. O ajustamento da economia portuguesa está no bom caminho. A execução orçamental em 2012 está globalmente próxima do padrão previsto. No dia 25 de maio falava assim Vítor Gaspar no Parlamento, mas mais recentemente, há 10 dias, na Comissão de Acompanhamento do Programa de Ajustamento da Troika, o Ministro voltava a tranquilizar os deputados e os portugueses. Conseguimos, neste ano, resultados substancialmente superiores ao esperado. A incerteza foi substancialmente reduzida. Afinal, o que correu mal em tão pouco tempo? Segundo Vítor Gaspar, os dados da execução de maio mostram uma queda superior ao previsto da receita fiscal e das contribuições da Segurança Social, efeitos da recessão que o país atravessa com o desemprego a aumentar todos os dias. Os números piores da entrada de dinheiro nos cofres do Estado desequilibra a balança, embora do lado da despesa esteja sob controlo, assegura o Ministro das Finanças, que garante ir cumprir a meta do déficit. O Governo está determinado a cumprir o teto para o déficit de 4,5% em 2012, mas estamos totalmente conscientes que o esforço necessário para atingir este valor é muito importante. Mas para os partidos da oposição já foi aberto o caminho para serem adotadas novas medidas de austeridade. O Governo quer continuar a austeridade e tomar novas medidas com novos aumentos de impostos, porque é isso que vem aí no próximo orçamento. Então já percebemos o que é que esta receita dá. Sempre mais derrapagem. Os socialistas insistem na mudança das condições do memorando da Troika, apesar do Ministro recusar pedir mais tempo ou mais dinheiro. Para o PCP, é inadmissível que o Governo continue a manter os mesmos objetivos, sabendo que isso implica mais austeridade para Portugal. Recordo que a receita fiscal do Estado caiu 3,5% nos primeiros 5 meses deste ano, segundo o boletim de execução orçamental divulgado esta tarde, que vem confirmar os receios adiantados ontem por Vítor Gaspar de uma derrapagem nos números. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a receita fiscal do Estado caiu 3,5%. Os impostos indiretos registaram uma quebra de quase 6%, ligeiramente compensado pelo aumento de 0,3% nos impostos diretos, números que desiludem o Governo, que previu no orçamento para 2012 que a receita fiscal crescesse perto de 3%. Também, como adiantou o Ministro no Luxemburgo, houve uma quebra nas contribuições sociais de cerca de 3%, consequência do elevado desemprego que se registra atualmente em Portugal. Rui Paulo Figueiredo, Carlos Marques de Almeida e Jorge Bacelar Gouveia são convidados do Enfoque desta sexta-feira. Obrigado a todos pela presença. Senhor Deputado, comece por si. Estes dados representam o fracasso da política do Governo? Pelo menos significam que a coisa não está a correr bem. E eu fico surpreendido com a surpresa do Governo, porque eu não percebo esta surpresa. Nós já tivemos a oportunidade, até aqui mesmo, de debater este tema algumas vezes. Não foi seguramente por falta de avisos, não? Porque nós temos mais recessão, mais desemprego, mais dívida pública
e é natural que tudo isso conduzisse a dificuldades orçamentais. Eu não percebo a surpresa do Governo porque todos os indicadores têm sido negativos. Todos não. Para ser justo, as exportações, ainda que estejam a desacelerar, são um indicador positivo e é preciso que não continuem a desacelerar e que sejam tomadas medidas para melhorar. Mas, por exemplo, eu tenho aqui alguns dados. Parcelares e setoriais. A hotelaria tem reduções nos números de hóspedes, dormidas e proveitos. A restauração, já falámos aqui variedíssimas vezes, 30 mil desempregados, mais de 50% de falências, de insolvências. A atividade da construção continua em queda. Índice de produção na construção intensifica variação amola negativa. Índice de volume de negócios nos serviços mantém forte variação negativa. Comércio internacional é a única parte que melhora ao nível das exportações. Índice de volume de negócios na indústria acentua a variação amola negativa. Índice de produção industrial acentua a variação amola negativa. E o último, não me diga mais vale nem sabermos. Volume de negócios no comércio e retalho acentua a variação amola negativa. Isto são todos dados de março, abril e maio. E, portanto, eu não sei como é que, com estes dados de março, abril e maio, nós temos o Ministro das Finanças a vir dizer que está surpreendido com a queda na receita, ou tivemos esta semana, na Assembleia da República, o Ministro da Economia a pintar uma visão cor-de-rosa e a dizer que estava tudo a correr bem. Perante estes dados, o que é que o Governo tem de fazer? Bem, eu acho que o Governo vai fazer vai ser acentuar a recessão. O Governo devia inverter esta política. Nós tínhamos um memorando de entendimento que já tinha um equilíbrio muito ténue entre as medidas de consolidação orçamental e de austeridade e o crescimento económico. Quando o Governo acentuou o caminho de ir para além do que estava no memorando, acentuando medidas ainda mais medidas de austeridade, introduziu um efeito de recessão. Hoje está à vista que a retenção dos subsídios, depois o corte dos subsídios, o IVA na restauração, o IVA no gás, o IVA na eletricidade, tudo medidas que não estavam previstas no memorando de entendimento, ao contrário de, como dizia o Governo, de trazerem mais receitas fiscais, introduziram efeitos recessivos na economia e não só estamos a empobrecer o país, estamos a aumentar o desemprego e depois acaba por ter os efeitos negativos nas receitas fiscais. Eu acho que o Governo, o que vai tentar fazer, e já se percebeu hoje da conversa, é acentuar este caminho errado. Vai tentar, e eu próprio já disse isto aqui várias vezes, que eu achava que íamos ter estes problemas e que a tónica do Governo era, eventualmente, mais medidas de austeridade para cumprir o déficit. Mas nós depois vamos ter mais recessão e mais problemas. O caminho não pode ser esse. O caminho tem que ser tentar que as exportações não desacelerem e, ao contrário, ainda acelerem. Portanto, medidas no sentido de estimular as exportações. Eu acho que o Governo devia inverter esta medida do IVA na restauração e acho que o Governo tem que rapidamente ter medidas para o crescimento e para o emprego. Mais medidas de austeridade vão fatalmente conduzir a mais recessão por perda das receitas fiscais a seguir. Jorge Bacelar Gouveia, acha que vem mais medidas de austeridade? Vamos ver, talvez não, espero que não. Em relação a estes dados, eles apenas mostram uma visão parcial da questão. Tem apenas a ver com a receita fiscal, ainda estamos até maio, os dados reportam-se até maio. Sabemos sempre que o verão significa um aumento da atividade económica, quanto mais não seja porque há zonas que são sazonais e que têm particular atividade no verão, como é o caso do turismo. E, portanto, talvez olhasse para estes dados com alguma prudência, que é uma prudência de esperança. Mas os dados também podem ser vistos de duas maneiras. Se os dados revelarem que há menos receita ou se há mais despesa ou se há as duas coisas ao mesmo tempo em relação àquilo que estava previsto. Porque aqui o Governo pode ter culpa e pode não ter culpa. Há uma zona em que terá culpa se previu para o futuro uma receita que sabia que seria irrealista alcançar ou se o Governo, no que respeita à despesa, se for esse o caso, não fez as reformas necessárias para reduzir essa mesma despesa. E sabemos que isso também não tem sido fácil e não tem sido conseguido numa certa medida. Agora, também há uma zona de incerteza própria de uma crise económica, que não depende apenas da economia portuguesa, também depende das variáveis da economia internacional e, sobretudo, europeia, e, portanto, também o Governo pode ter tido dificuldade em prever com exatidão a evolução de outros países, de outros mercados e das nossas relações com esses países. Portanto, eu diria que é preciso talvez aguardar para ver estes dados com mais rigor, sobretudo ver os dados também do lado da despesa, não apenas do lado da receita,
Agora, isso também prova que a economia funciona muito com base nas expectativas psicológicas e racionais. E julgo que aquilo que está a acontecer, que talvez não tivesse sido previsto pelo Governo, é uma antecipação da crise que muitas famílias e muitas empresas fizeram, no sentido de travar a fundo na despesa e no consumo e diminuir mais do que aquilo que se esperaria que se fizesse, com o medo de a crise se avolumar portanto, com isso ainda contraindo mais a atividade económica e, portanto, no fundo, antecipando a situação de crise que nós estamos a viver e aprofundando essa crise e essa recessão. Nesse aspecto é evidente que nós não gostamos da situação de recessão, gostaríamos que ela se invertesse, mas penso que é preciso agora analisar profundamente quais são as várias dimensões desta derrapagem, que, pelos vistos, é inevitável. Agora, uma coisa é certa, os cidadãos e as empresas e as famílias não suportam mais agravamento fiscal. Nós estamos no limite das coisas. Mas o Ministro das Finanças ontem, quando lançou esta alerta, e o facto de ter lançado esta alerta no final da reunião do Eurogrupo... Eu pensei que, é um sinal. Que o João estava a referir que ele tinha lançado o alerta durante o jogo do Euro. No final desta reunião é significativo, não é? Porque... Pode também ser um sinal para Bruxelas. Pode ser um sinal, embora dado a Portugal, de que Portugal precisa de mais ajuda europeia e externa, no sentido de prolongar o pagamento do empréstimo contraído, ou ter melhores juros. Toda a gente anda a dizer ou então chegarmos à conclusão, que, enfim, talvez a conclusão mais dramática de todas é que, afinal, as metas que foram colocadas no déficit orçamental por vários anos, julgo que este ano a meta seja dos 4,5%. É absolutamente irrealista. Mas o Ministro ontem reafirmou que o Governo não tem um objetivo firme de alcançar. Mas, no fundo, é capaz de ser realista. Aliás, basta ver o caso da Espanha. A Espanha, desde logo, se desvinculou de uma política de redução drástica e acelerada do déficit, dizendo que tinha que se desviar dos padrões estabelecidos nas normas comunitárias, porque a economia espanhola não estava a aguentar. Aliás, viu-se agora com a intervenção nos bancos. E, portanto, esse é capaz de ser outro caminho. Agora, se esse caminho for escolhido, não sei o que é que vai acontecer, não sou decisor, mas temo que qualquer uma destas modalidades vai ser dramática para o Governo, para a sua popularidade e sobretudo para a ideia que as pessoas têm, sobretudo no que respeita ao Ministro das Finanças, que é uma pessoa infalível. Ora, as pessoas ficam a perceber que o Ministro das Finanças não será uma pessoa infalível e, portanto, já teve um lapso lamentável em relação à devolução dos subsídios. Agora, com este tipo de medidas, sendo uma pessoa tão criteriosa, uma pessoa dura na sua aplicação e ainda mais às vezes no seu anúncio, agora vem dizer que as coisas derraparam, em grande medida, essa é a sua responsabilidade. E, portanto, não conseguiu garantir ao Estado, ao contrário do que afirmava há uns meses atrás, que essas metas seriam para cumprir. Carlos Marques de Almeida, estes resultados são um fracasso da política do Governo? Aparentemente parece ser um fracasso. E, ironicamente, a previsão do Governo era de um aumento de 3%. E nós estamos a verificar exatamente o contrário. É um decréscimo de 3%. Provavelmente alguém do Ministério das Finanças se enganou no relatório final e trocou o sinal. Não é? Em vez de pôr mais 3%, pôs menos 3%. Portanto, é mais um lapso. Nesse caso, dos serviços. E não haverá aqui a responsabilidade política ou a responsabilidade técnica. Enfim, eu acho todo aliás, e também é muito interessante porque nós assistimos a um prolongado silêncio do Ministro das Finanças, convém dizer. O Ministro das Finanças, que era omnipresente, tem andado nas últimas semanas um pouco, enfim, desaparecido. E aparece neste momento para anunciar, muito surpreendido, algo que só é uma surpresa para quem está muito distraído. E ele será certamente o último português que deve estar distraído numa situação destas. Ou seja, é natural que, se se começa a ter uma política que promove uma desaceleração, para não dizer uma paragem do país, é natural que um país parado não gera receita. E as políticas que o Governo tem aplicado são exatamente umas políticas que servem para desacelerar e, no limite, parar o país. Mas, no entanto, foi alimentada a ilusão de que um país parado gera receita, o que é, de facto, um teorema da economia que eu desconheço, mas, pelos vistos, que o Ministro das Finanças conseguiu convencer os portugueses e convencer a Assembleia que era um axioma infalível. E, pelos vistos, não é. Ou seja, é óbvio que como é que isto vai ser resolvido? A minha opinião é que o Governo não sabe como é que vai sair daqui. Mesmo que aquilo que foi dito relativamente a uma expectativa de receitas superiores
na segunda parte do ano, não vão compensar o abaixamento na primeira parte do ano. Porque isso teria de ser um aumento muito grande e eu não estou a ver. Porque a partir de agora é que verdadeiramente a austeridade vai começar... com a suspensão do subsídio dos funcionários, agora em junho e em dezembro. A partir de agora é que a austeridade vai começar verdadeiramente a queimar os bolsos dos portugueses. Portanto, a tendência daqui para a frente é para o consumo interno de crescer e as pessoas terem, sim, uma perspectiva da crise e terem um comportamento prudencial, não investindo, não gastando e tentando ter alguma contenção. Portanto, não estou a ver que daqui de junho até de dezembro haja um aumento das receitas. Ou seja, eu acho que neste momento o Governo não sabe o que fazer. Portanto, as previsões foram, enfim, fantasiosas. O rumo dos resultados tem sido um pouco errático, mas tem uma tendência. E a tendência é negativa. Portanto, eu acho que neste momento o Governo não vai mudar, como o Sr. Deputado dizia, não vai mudar porque não tem imaginação nem capacidade política para o fazer. Mesmo que quisesse, não é capaz. Portanto, o Governo está à espera, continua à espera. Tem um documento que tem que cumprir, que é o memorando. E segue o memorando cegamente, independentemente dos resultados que o memorando. Aliás, o próprio responsável pela execução do programa em Portugal, do FMI, disse que se Portugal, se o governo português aplicar apenas a componente da austeridade, isto não vai resolver problema nenhum. A austeridade tem que ser associada às reformas estruturais, que isso sim vão permitir que o país seja governado de outra forma, que o país funcione de outra maneira e os problemas sejam debelados. Portanto, colocar a austeridade, ou seja, colocar a austeridade sobre a austeridade, eu não vejo que seja a solução, porque o país está completamente esmagado. Estes dados são um abalo na credibilidade do Ministro, como disse Jorge Bacelar Gouveia? Eu acho que sim, eu acho que são mais do que Governo? Mais do que um abalo na credibilidade do Ministro, é um abalo na confiança política dos portugueses sobre o Primeiro-Ministro. Por isso é que é mais importante. É que isto não é apenas uma questão técnica. Não é apenas dizer, enganámos nos números. Os números em vez de ser 3%, é 2%. Não, isto é uma questão política. E o que está aqui em causa é a credibilidade política do Primeiro-Ministro. E está aqui em causa outra coisa que politicamente tem muito valor, é que aparentemente a receita certa é aquela que anda a ser defendida há meses. Exatamente. É assim, nomeadamente pelo Partido Socialista. Quando se diz em defesa do Governo... Mas quando Brice esteve no Governo também não conseguiu aplicar essa receita. Agora na oposição já é mais fácil. Quando se diz que provavelmente é que Portugal precisa mais de tempo, Portugal precisa de mais de dinheiro, etc., é exatamente aquilo que o Governo anda a negar desde o princípio. Há o trance e continua a negar. Ou seja, o que o Governo está a fazer, o Governo não tem solução, não vai conseguir sair deste tipo político, não tem imaginação, não tem quadros políticos, não tem gente com poder político para mudar a situação. O que o Governo está a fazer é pura e simplesmente à espera que o problema espanhol seja resolvido. Porque no package do problema espanhol estará certamente uma componente para Portugal. Enquanto não resolverem a quarta economia, e a Espanha, que é a quarta economia do euro, portanto, está-se a aproximar do centro. E a Itália está em fila de espera. Exatamente, e a Itália está em fila de espera. E a seguir a Itália é logo a França. Portanto, a coisa está-se a aproximar no momento nevrálgico e decisivo. Portanto, o pequeno ator que é Portugal já saiu de cena. Já está um grande ator no palco, que é a Espanha. Portanto, o problema a resolver agora é a Espanha. E Portugal está na sombra, à espera de que aquilo que for... Repare que o Ministro disse que reivindicava um estatuto de igualdade se as condições da Espanha contava fossem... com a solidariedade dos parceiros europeus. Exatamente, ou seja, já está a preparar-se... Já está a pedir. Já está a preparar-se de alguma forma, já está a colocar em fila de espera. Mas mesmo isso demorou 15 dias. Pois, mas sabe, logo lá na altura. É que provavelmente o ritmo ao que o Ministro das Finanças fala é exatamente igual ao ritmo do que o Ministro das Finanças pensa. Está a perceber? Portanto, terá demorado algum tempo ele decidir verbalizar isso. Mas João, ainda há aqui uma outra dimensão que é importante referir. Eu lembro que há um ano passado, e permitam-me esse aspecto mais pessoal, participei numa conferência em Malta sobre as dívidas soberanas dos vários países. Na altura, Portugal tinha acabado de assinar o memorando da Troika. Aliás, essa conferência foi promovida por uma associação de professores de Direito Público que tem sede na Grécia, em Atenas. E de facto, lá expliquei, foi em julho do ano passado, expliquei a situação que tinha acabado de acontecer a Portugal, uma maioria absoluta, a maturidade do povo português que mudou de maioria, mas, enfim, um programa muito rigoroso no seu cumprimento e com grande austeridade. Mas os gregos avisaram,
o que vai acontecer é o que já aconteceu à Grécia e o que vai acontecer à Grécia já a seguir. E eu lembro agora, há um ano atrás, que o que está a acontecer em Portugal é, no fundo, aquilo que tem acontecido na Grécia. Isto aconteceu na Grécia. Portanto, meses após meses, as pessoas pensam que tudo vai ficar bem e tudo vai piorando. Também aí já tinha sido dito. Ou seja, portanto, nós tivemos isto é um uma pouco opção... triste, realmente, como realmente a história se repete e o passado torna-se presente, apesar das advertências de muitos intervenientes. Na altura foi... Nós tivemos, e também já debatimos isso, nós há 1 ano e 3 meses, mais ou menos... Nós, PS, nesse caso. Não, nós, Portugal. Nós, Portugal. Poderíamos ter seguido o caminho da Itália e da Espanha em termos de assistência técnica. Mas aí não temos peso político. E na altura, não sei se temos ou não temos peso político. Europa. O que acontece é que houve uma conjugação de vários partidos políticos que resolveram acrescentar uma crise política a uma situação que já era difícil. E seguimos o caminho da Grécia e da Irlanda. Depois, há 1 ano que temos estado a debater exatamente a questão das medidas recessivas e dos efeitos que iam ter. E quando cai o consumo privado, quando cai o consumo público, quando cai o investimento, quando cai a procura interna, eu não percebo como é que o Ministro das Finanças depois fica surpreendido. O que é que o Governo devia fazer? Já disse que acha que o Governo vai avançar com mais medidas de austeridade. Este Governo já conseguiu também outro dado que passou um bocadinho despercebido também esta semana, que também saíram os dados do Produto Interno Bruto. E o nosso Produto Interno Bruto per capita recuou aos níveis de 2004. Portanto, estávamos até a comparar. É o pior dado, muito pior do que todos os outros anos. Recuámos aos níveis de 2004, que também estávamos em políticas recessivas na altura. O Governo tem que inverter o rumo. Inverter o rumo é o quê? O que eu acho que vai acontecer... Negociar mais eu tempo acho que o Carlos tem razão. O que provavelmente vai acontecer mais medidas recessivas. E eu acho que isso é errado e daqui a uns meses estaremos a ver que o efeito será provavelmente errado. O que o Governo tem que fazer é mais políticas ao nível da internacionalização da economia. Nós temos que facilitar ainda muito mais às nossas empresas tudo aquilo que tem a ver com... As economias estrangeiras também não estão a arrebentar. Mas na diversificação de mercados, ou seja, nós temos que procurar fugir da zona euro. E o Governo tem que ter políticas para isso. Este é o momento para o Governo tentar renegociar alguma coisa em termos de memorando? Nós já andamos a dizer isso há muito tempo. Eu acho que isso vai acontecer. Em termos de mais tempo, tem que deixar de estar obstinado. Nós já temos daqui a pouco em que serão as entidades, e o Carlos citou e bem, aqui alguns alertas já foram feitos, serão as entidades que compõem a Troika a dizer que é preciso e se calhar ainda temos Vítor Gaspar a dizer que não, deixem estar, muito obrigado. Mas João, agora vou falar de uma medida antipática. Também é que nós não temos Ministro da Economia, não temos política económica e temos uma presidencialização do Governo, perdoem-me a expressão, ao nível do Ministério das Finanças. Porque o Primeiro-Ministro também anda desaparecido em combate. Mas eu agora vou propor uma medida que não é simpática, mas que no meio da crise e do caos em que nós estamos a viver é capaz de introduzir uma certa racionalidade. Mas agora que vai fazer uma ordenada? Não, o problema... Ora bem, porque vamos lá ver, qual é o problema, um dos problemas que tem sido referido? O facto de serem apenas os funcionários públicos a sofrer a redução de 2 subsídios. Aliás, este agora... que o Governo não cumpre aquilo Não, mas o problema é esse, é que isso no fundo é um imposto que é apenas pago pelos funcionários públicos. Portanto, a solução é, então, retirar ou tributar já agora todos os subsídios, os do setor público e os do setor privado. Isso, no meu caso, seria melhor porque seria uma igualdade para todos. Portanto, todos suportam os encargos da crise. Lembra-se que a consolidação ia ser feita 2/3 pelo lado. Lembro, esse é o problema que eu referi da despesa. Isso também não está a ser cumprido. Agora há outra coisa. Mas há outra coisa também muito importante. Sim. Mas há outro dado muito importante, que é o problema de a dívida... do CDS falar do confisco fiscal. Sim, eu sei, pois lembro. Com o confisco fiscal... Mas na altura não havia a crise que há hoje. E para essa crise, as medidas também têm que mudar. Bem, também o Primeiro-Ministro disse que suspender o subsídio de Natal seria um disparate. Julgo que ele hoje não se revê nessas em campanha eleitoral de 1 de abril. Agora, mas o Dr. Miguel Cadilho propõe um imposto extraordinário sobre a riqueza, a riqueza maior, portanto, digamos, de uma lógica mais de progressividade dos maiores patamares da riqueza. É uma possibilidade um pouco mais extrema, um pouco mais demagógica, tipo Robin dos Bosques, mas, digamos, numa situação de emergência, de emergência, que é o que acho que nós vamos agora enfrentar, essa poderá ser uma saída. Mas admito que seja uma saída absolutamente insuportável do ponto de vista da popularidade do Governo, mas essa medida com outras medidas
como a renegociação do memorando, com outras medidas do lado da redução da despesa e da internacionalização e dos estímulos, pode ser que nós possamos sair desta crise. Que é o que todos nós desejamos, naturalmente. Estes dados e a resolução para para aquilo que estes dados conhecidos hoje apontam, passa, de facto, por gerar aqui junto do Governo um momento de fragilidade política. É um profundo momento de fragilidade política, é assim. Há uma aposta política no Governo, quando o Governo resiste sistematicamente à pressão do PS para renegociar o memorando. Porque, ou seja, há ali uma afirmação política implícita que diz que nós aqui, Governo, somos capazes de cumprir este memorando. E os senhores, a oposição, Partido Socialista, não são capazes de o fazer. E como não são capazes de fazer, desistem à partida. Mas o Governo afirma a sua competência, ou reafirma a sua competência. Ter uma checklist de tarefas em que vai tentar Mas é assim que eles executam aquilo, uma checklist automática. Não há outra maneira, porque eles não estão a fazer política. Eles estão a executar aquelas medidas. Mas o Governo já alterou o memorando 3 vezes. Em vários objetivos. Passa despercebido, mas já alterou 3 vezes. Não altera, é nos fundamentos absolutamente essenciais. Mas não altera o essencial. São ajustes. Não é bem alterações, são os ajustes. Faz apenas pequenos reajustes de conveniência política. Mas o que isto funciona é como uma confissão de incompetência política. Se no fim o Governo vai, como o Ministro das Finanças vem dizer assim, talvez seja preciso mais tempo e talvez seja preciso mais financiamento, é uma confissão de incapacidade e de incompetência política, ponto final. Porque alguém que se apresentou há um ano a dizer que nós vamos cumprir nem mais um dia, nem mais uma hora, e agora, finalmente, as coisas, quando se começam a revelar os números, e agora já não é wishful thinking, já não é assim, nós gostaríamos que fosse, não, agora são números, factos, coisas reais, que os economistas percebem muito bem. Portanto, nesse sentido a coisa não está há uma coisa claramente negativa na política portuguesa, e o PS no passado também já sofreu do mesmo mal. É que nós temos, a bem do país, de perder esta mania de não ouvir os outros partidos políticos. O PS também já fez isso quando estava no governo. Eu acho que é um problema de salvação nacional. Mas agora, aparentemente, os vasos comunicantes já foram agora as coisas estão-se a aproximar, está a correr bem. Ao que dizem, está a correr bem. É verdade, mas há só 5 segundos e devolver a palavra ao Carlos. É verdade. Mas depois há comprimentos de onda que não funcionam. Porque está a correr bem no diálogo, reabriram-se os canais de diálogo, mas eu ainda esta semana tive a oportunidade de confrontar o Ministro da Economia com estes dados, de lhe referir aspectos positivos, de abrir os canais de diálogo do Partido Socialista em matérias de propostas de internacionalização da economia e depois recebi a resposta do costume, que é ele desafiar a fazer perguntas. Que conduz ao casamento há sempre uma fase de avanço e recurso. E a dizer as reformas que não tinham feito, que ele não tinha feito. E porquê? Meus senhores, com muita pena minha temos de terminar, porque a coordenação não me está a dar mais tempo. Foi aqui colocada a hipótese dada pelo Dr. Cadilho de criar um imposto de 4%. De solidariedade. O Governo, seja ele de que cor for, tem que perceber uma coisa. Portugal tem que ser governado de outra maneira. Não é sistematicamente estar a pressionar e a esmagar os portugueses com mais impostos. Claro. Meus senhores, muito obrigado a todos pela vossa presença neste Em Foco. É sempre um prazer tê-los aqui em estúdio. Neste Em Foco, olhamos para os dados da execução orçamental.